Estamos a abrir nossa 10ª aula, 10º encontro com o tema perversão. Apenas a título de recapitulação, nós já fizemos uma sequência dentro do módulo de sexualidade e já abordamos um conjunto de temas. Para que a gente possa fazer um resgate histórico, vamos lembrar: trabalhamos teoria das pulsões e da libido, trabalhamos desenvolvimento psicossexual, trabalhamos complexo de Édipo, Electra, trabalhamos a teoria da sedução, trabalhamos sexualidade infantil, interrompemos, fizemos uma revisão e uma orientação de estudos, começamos um segundo bloco, abordamos narcisismo, identidade de gênero, mecanismos de defesa e gestão dos desejos sexuais, e hoje vamos trabalhar perversão. Eu diria, esse módulo focado em sexualidade, ele necessita de um estudo profundamente sério, honesto. Ele exige revisitar os vídeos aula. Ele pede como se fosse um imperativo para que façamos a leitura dos textos, experimentemos os exercícios e tenhamos uma familiaridade com esse universo. Praticamente a psicanálise freudiana, toda ela acontece dentro desse universo. Daí a importância e a honestidade de um estudo sério e aprofundado. Hoje nós vamos trabalhar perversidade e perversidades. Também é um tema de complexidade. Bom que entendamos os preconceitos, bom que entendamos os desafios que o tema nos faz. Desafio que o tema nos faz a nossa formação, a nossa cultura, as nossas crenças, as nossas tradições religiosas, aos códigos morais que nós carregamos com o nosso superego. Portanto, no encontro de hoje, vou apresentar a vocês os recursos preparados, ferramentas estas que permitem um aprofundamento honesto e sério a respeito do tema. Não estamos aqui para nos aventurarmos. Não estamos aqui para alimentar ilusões. Nós estamos aqui para um estudo sério e aprofundado dessa realidade que a psicanálise nos apresenta, seja para a nossa formação pessoal, seja para a nossa formação profissional. Um convite para a nossa honestidade, para os nossos propósitos, para que a gente tenha segurança do que nós procuramos. Maior conhecimento do comportamento humano, maior conhecimento das fraquezas do ser humano, maior conhecimento das possibilidades, dos caminhos que podem trazer, permitir acessar nosso inconsciente, carregado de memórias, carregado de histórias, carregado de contraditórios, de paradoxos, de desencontros. Nós estamos aqui para resgatar melhor consciência das informações armazenadas, principalmente no período de 0 a 6 anos.
Evidentemente, estamos sempre a falar do lugar, do objeto que nós delimitamos, legado freudiano. Vamos às perversões com muita seriedade e muita honestidade naquilo que estamos a falar, e depois da apresentação dos recursos, compromisso de um aprofundamento no material oferecido. Perfeito? Sejam bem-vindos e vamos, durante esses 3 módulos que se seguem, que é o 5º, o 4º, 5º e o 6º módulos, manter essa estrutura de metodologia de trabalho, de metodologia de aprendizagem, onde nós estamos a fazer uso de blocos na apresentação do vídeo aulas, justamente porque o bloco permite a pausa. O bloco, ele permite recuperar atenção, recuperar textos, recuperar conceitos. Na medida em que você acessa o vídeo aula, você tem a oportunidade de interromper o vídeo aula, porque você se dá conta quando se muda de um bloco para o outro. A intenção da mudança dos blocos é uma questão didática, é uma intencionalidade didático-pedagógica, para que você pause e volte se não conseguiu clareza. Vamos então às perversidades e vamos nos sensibilizar, vamos nos deixar aprender. Primeiro entender, compreender, apreender, para depois se dar conta do sentido. Perfeito? Então, vamos ao nosso trabalho. Sejam bem-vindos e vamos à nossa reflexão de hoje. Bem, podemos começar com esta obra de Antônio Canova, Psique revivida pelo beijo do amor, concluída em 1787. Um excelente exemplo da arte neoclássica, ilustrando o apogeu da escultura em mármore. Esta peça retrata o momento mitológico em que Psique é reanimada pelo beijo de Eros, também conhecido como Cupido. Do ponto de vista psicanalítico, esta escultura pode ser vista como uma metáfora para o despertar da consciência e o renascimento psicológico. Psique, cujo nome em grego significa tanto alma quanto borboleta, simboliza a natureza da alma humana. A história de seu amor e subsequente separação de Eros, seguida pelo eventual reencontro e união, pode ser interpretada como um caminho de autoconhecimento e transformação interior. A imagem de Psique sendo revivida pelo beijo de Eros sugere o despertar da consciência, por meio do amor, ou em termos psicanalíticos, a integração dos aspectos masculinos e femininos do self. Esta união representa a harmonia entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique, ou da psique, levando a um renascimento ou rejuvenescimento psicológico. Canova, com sua habilidade em esculpir o mármore, capta de maneira sublime a delicadeza e a tensão emocional deste momento. Contraste entre a força aparentemente imóvel de Psique e a gentileza dinâmica de Eros convoca a interação entre o estático e o dinâmico na jornada psicológica do indivíduo. Esta obra, portanto, vai além do meu esplendor estético, do seu esplendor estético, oferecendo rica camada de interpretação psicanalítica sobre a natureza da transformação pessoal e o poder do amor na revitalização da alma. Aprender é sempre uma experiência. Tudo o resto é somente informação.
num segundo momento, vamos à mensagem do dia de hoje, com a frase de Mia Couto: depois de muitos anos, deixamos de viver na casa e passamos a ser a casa onde vivemos. É como se as paredes revestissem a alma. Oferece uma perspectiva profunda e rica para a reflexão sobre a ótica da psicanálise. Na psicanálise, a ideia de que nos tornamos a casa onde vivemos pode ser explorada por meio do conceito de espaço psíquico. Esse espaço é uma representação simbólica do nosso mundo interno, moldado por nossas experiências, memórias e emoções. Assim como uma casa é construída, decorada e mantida, nosso espaço psíquico é formado e modificado ao longo de nossas vidas. A metáfora das paredes que revestem a alma sugere que o ambiente em que vivemos não apenas nos abriga fisicamente, mas também reflete e influencia nosso estado mental e emocional. Nesse sentido, a casa simboliza a estrutura da nossa personalidade, com suas várias salas representando diferentes aspectos do nosso eu, como nossos pensamentos, sentimentos, desejos e temores. Esta reflexão vai ao encontro da ideia de que o nosso ambiente não é passivo, mas participa ativamente na formação de nosso ser. As paredes da nossa casa, metaforicamente, absorvem e refletem nossas experiências, tornando-se um espelho de nossa psique. Assim, a relação com o espaço em que vivemos não é apenas física, mas profundamente psicológica e emocional. Além disso, essa ideia ressoa com a teoria psicanalítica da internalização, onde as experiências externas são assimiladas e se tornam parte do nosso mundo interno. As paredes que revestem a alma podem ser vistas como as experiências e relações que internalizamos e que, por sua vez, moldam a nossa identidade e percepção de nós mesmos e do nosso mundo ao nosso redor. A frase de Mia Couto nos convida a refletir sobre a interconexão entre nosso ambiente e nosso mundo interno, destacando como os espaços em que vivemos podem moldar e refletir quem somos no mais profundo do nosso ser. Com essas duas motivações, provocações, com esta sensibilização que nós trouxemos a cada um de vocês, cada um vivendo a própria história, cada um ressignificando a própria história, vamos ao nosso tema: noção de perversão na psicanálise freudiana. Vamos, a partir do nosso mapa mental, identificar as colunas mestras, vamos entender um pouco do conceito de perversão, olharmos a perversão na infância, entendermos perversão como desvio, entendermos perversão na fase fálica e a relação com o complexo de Édipo. Vamos entender um pouco da perversão voltada para o fetichismo, perversão e homossexualidade, perversão e relação com a neurose, perversão na perspectiva do sadismo e masoquismo, a perversão e a presença dela na sociedade e o legado de Freud quando falamos de perversão. Aqui nós temos as colunas mestras. Eu elaborei um texto seguindo o esquema aqui apresentado, de uma forma facilitada para que a gente depois, no segundo momento, possa aprofundar essa temática. Eu estava um pouco ausente, em termos de imagem, já estou retornando. Então vamos dando continuidade, então, nosso mapa, o nosso contexto, as provocações que nós temos a partir desse mapa. Então é interessante entendermos um pouco da perversão. É um conceito complexo, delicado, merece a nossa seriedade. Então, vamos ter uma ideia
da origem e do conceito. Vamos entender o conceito sempre no contexto psicanalítico. No nosso caso, aqui, numa perspectiva freudiana. Esse conceito passou por evoluções, desde Freud até os tempos de hoje, e ele tem um significado enorme em se tratando do estudo da sexualidade. Nós sabemos que Freud partiu do ponto de vista da sexualidade enquanto polimórfica e perversa, nós já sabemos. Polimórfica surge em várias partes do corpo, sensações, impulsos e prazeres, e perversa. Essa perversão é que nós vamos aprofundar agora no momento. Então temos dentro dessa visão da perversão, então, desdobramento do desenvolvimento sexual. Vamos voltar novamente à questão da libido, segundo as fases do desenvolvimento. Vamos abordar a questão das fantasias e jogos infantis, que têm implicações nas nossas expressões. Vamos olhar um pouquinho implicações na vida adulta. Dando continuidade, existe uma visão tradicional de perversão, existem diversos tipos de perversões, existe o distanciamento hoje, quando elaboramos uma crítica diante da normalidade sexual, que é normal, que não é normal. Nós nos encontramos diante de uma diversidade significativa, uma pluralidade de expressões. Vamos voltar à fase fálica, identificar ali a presença da libido, e chegar no complexo de Édipo, trabalhar aqueles desejos invertidos que experimentamos no complexo de Édipo, e entender a questão da identificação e da rivalidade para a superação do complexo de Édipo, e entendermos a perversão relacionada ao Édipo. Avançando um pouco mais em termos de fetichismo, vamos observar o ponto de partida de Freud, onde se começa tudo isso com relação às fantasias infantis, o lugar da fetiche em nossa vida, alguns casos clínicos que podemos identificar e tem implicações na vida adulta, O lugar da homossexualidade, vamos começar desde uma visão de Freud, observar a homossexualidade nas teorias freudianas. Existem controvérsias e existe uma evolução, reconhecimento da diversidade e o impacto na cultura que nós vivemos hoje em dia. Com relação à perversão e neurose, nós estamos agora focando a perversão, então vamos entendê-la do ponto de vista de entender o que é a neurose, o que é a perversão, entender a presença dos mecanismos de defesa em suas expressões, nos darmos conta da análise clínica em suas abordagens, quando trabalha sintomas e manifestações, e entender o que Freud entende por patologia ou não patologia em se tratando da perversão. Avançando um pouco mais, esse binômio sadismo e masoquismo, sadismo e masoquismo, dois conceitos que precisamos ter o controle deles em relação a buscar o sofrimento na dor, e muito interessante e tem um sentido significativo em nossas vidas, como é visto isso pela teoria psicanalítica, a partir desde as nossas experiências na fase infantil. A dinâmica do relacionamento sexual, onde sadismo e masoquismo se apresentam, essa questão da agressão, questão dos impulsos agressivos e aspectos culturais e sociais. Finalmente, a perversão na sociedade, a questão do lugar da moralidade, a evolução das diversas práticas sexuais, questão da sexualidade política, a psicanálise, a questão da mudança social e o papel da educação sexual. Perfeito? Esse aqui é o contexto que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos fechar esse bloco, vamos passar para o bloco seguinte.
antes de avançarmos um pouco na abordagem da perversão, é interessante que partamos todos com o mesmo conceito. Então veja, esse texto é bem pequeno, só para a gente observar o nosso ponto de partida. Observe o seguinte: a concepção de perversão na psicanálise iniciada por Freud e posteriormente expandida por seus discípulos é complexa e multifacetada. Vamos explorar essa temática em 2 parágrafos, para que a gente tenha uma ideia. Na visão de Freud, perversão. Para Freud, a perversão é uma manifestação da sexualidade que se desvia da norma aceita para expressão sexual adulta. Ele via a sexualidade humana como um contínuo, onde o que era considerado perverso poderia ser uma expressão comum em diferentes estágios do desenvolvimento. Freud acreditava que todos os seres humanos possuem potencial para comportamentos perversos, considerando a perversão não como uma anomalia, mas como uma face intrínseca da sexualidade humana. Em sua obra, ele frequentemente discute a ideia de que certas práticas sexuais, tais como fetichismo, sadomasoquismo, não deveriam ser vistas automaticamente como patológicas, mas sim como expressões de desejos inconscientes e complexos, jogos de poder e controle dentro da psique. Os pós-discípulos de Freud, como Jacques Lacan e outros teóricos, expandiram e reinterpretaram a noção de perversão. Lacan, por exemplo, associou perversão a uma estrutura psíquica específica, onde o indivíduo nega a castração simbólica e se posiciona como o objeto do desejo do outro. Essa abordagem coloca menos ênfase nas práticas sexuais específicas e mais na relação do indivíduo com as normas e as leis simbólicas. Outros pós-freudianos focaram na perversão como uma defesa contra a ansiedade, angústia de separação ou trauma, vendo-a como uma tentativa de controlar ou estabilizar experiências internas conflitantes. Essas reflexões demonstram que a compreensão da perversão na psicanálise é dinâmica e evolui significativamente desde Freud, incorporando novas ideias sobre identidade, poder e o papel do inconsciente. É importante que a gente possa considerar isso para que a gente possa caminhar. Então, aqui um conceito enxuto é dentro desse conceito que nós vamos trabalhar. Vocês vejam na marca d'água uma frase que está colocada aí, imparare è una esperienza, tutto il resto è solo informazioni. Traduzida aqui embaixo, aprender é uma experiência, tudo que se segue é somente informação. Pense bem nisso. Vamos para o outro bloco. Nós estamos aqui diante do texto, diferentemente da aula passada, transformei aquele slide de síntese do mapa mental numa outra modalidade. Eu trago os títulos e tentei fazer, ao mesmo tempo que eu resgato o conteúdo do trabalho de hoje, da apresentação de hoje, eu embuti uma autoavaliação em falando da perversão na perspectiva da sexualidade. Então, apresento esse material a vocês para que a gente tenha uma ideia dele. Ele estará em anexo, depois, com o tempo, vocês poderão mergulhar com calma e ter uma ideia desse material. Então, dando continuidade, veja um pouco o diferencial. Nós estamos aqui dentro de um processo de autoavaliação e, ao mesmo tempo, de apresentação de conteúdo. São 9 itens sintetizados. Então, vejam, perversão, estudo da sexualidade. Como já tenho dito a vocês, quando vocês estiverem a estudar, a revisitar, abram as imagens. Vocês conseguem ampliar isso no vídeo, no notebook, no celular, no MacBook.
vocês conseguem ampliar. Ampliando, vocês entendem melhor as imagens, as formas, os desenhos, as cores. As cores sempre sinalizam movimentos. As cores sempre sinalizam sentimentos. As cores sempre sinalizam expressões. Perfeito? Então vamos. Perversão, estudo da sexualidade. Sempre aborda a partir de 3 itens para que a gente aprofunde o tema principal. Perversão, estudo da sexualidade. Por exemplo, aqui nós temos o título Perversão e Sexualidade. Então, um pouco a respeito da origem do contexto, a perspectiva freudiana, evolução e importância do estudo da sexualidade. Perfeito? Eu vou só dar pequenos destaques para apresentar o material. A noção de perversão está vinculada às primeiras teorias de Freud, inicialmente abordando qualquer comportamento sexual que não estivesse alinhado com as normas sociais da época. Depois, a perversão não é exclusivamente negativa, mas parte integrante e natural do desenvolvimento sexual humano. No segundo tema, perversão e infância, nós temos as crianças exibem uma forma de sexualidade que é independente de objetivos reprodutivos e demonstra uma ampla gama de expressões sexuais. No outro título, perversão e desvio, historicamente as sexualidades não normativas eram vistas como desviantes, refletindo normas culturais e sociais rígidas. Próximo tema, fase fálica e complexo de Édipo. O conceito de complexo de Édipo, como a atração inconsciente que a criança sente pelos pais, é abordado com os desejos infantis e as rivalidades. No outro tema, fetichismo. Fetichismo como a substituição do objeto sexual por outro, que representa simbolicamente. E em destaque o aspecto psicanalítico dessa definição. No outro tema, segunda parte já em relação à homossexualidade. A homossexualidade não como uma perversão, mas como uma variação da função sexual, onde mostra a natureza progressista de seu pensamento para a época. Freud realmente foi um grande pioneiro. Perversão e neurose. A perversão é vista na psicanálise como uma expressão direta da libido, enquanto a neurose é caracterizada pela repressão desses impulsos. Interessante, 2 movimentos diferenciados, na perversão e na neurose. Sadismo e masoquismo. As definições básicas de sadismo e masoquismo, enfatizando o prazer na dominação e na submissão em relação à dor. Perfeito? Nós vamos aprofundar os temas. Perversidade e sociedade, a influência cultural na definição da perversão e como a aceitação de diversas práticas sexuais evoluíram ao longo do tempo. Freud, perversão e legado. Freud fundamentou as bases para o estudo da sexualidade, suas bases, e como o conceito de perversão evoluiu desde então, mudando a percepção e a aceitação das diversas expressões culturais. Então aqui nós temos a síntese do nosso trabalho de hoje, do nosso tema, perversão. Mudando o bloco, aqui nós estamos diante do texto oficial, evidentemente numa versão facilitada com leitura dirigida, sempre lembrando, quem não gosta da leitura dirigida, faça a leitura pelo original, que está sempre anexado ao final das nossas aulas, ou ao final da aula dada. Então, psicanálise e perversão. Apresentando então o nosso grupo, esse texto, esse artigo facilitado, a temática principal. Nesse contexto, a perversão é um conceito que vai além do simples entendimento da depravação sexual.
A perversão é estruturada como uma forma de transgressão do que é convencional, podendo estar presente desde a infância e continuar a se desenvolver ao longo da vida adulta. Aqui uma pequena síntese do conteúdo do espírito do artigo. A perversão na psicanálise, o lugar da perversão, que vai para além da depravação sexual. Perversão não se identifica simplesmente com depravação. O comportamento perverso da infância presente em nossas vidas. A perversão estruturada, transgredindo as normas sociais. Como se dá o tratamento da perversão na psicanálise, com desinvestimento da energia investida no gozo perverso e compreensão das perversões, e a psicanálise clínica e a clínica psicanalítica. Perfeito? Esse aqui é o contexto do material, está bem elaborado, compreendendo a perversão na psicanálise, com desdobramentos. A perversão é uma manifestação da sexualidade que foge do coito, pênis, vagina, envolve comportamentos desviantes, como sadismo, masoquismo, fetichismo, exibicionismo, voyeurismo. Ok? O papel da teoria psicanalítica, que destaca o papel do inconsciente e das pulsões na formação das perversões. O outro título, manifestações perversas, numa tentativa de encontrar o prazer. A busca do prazer sexual se dá por meio das perversões, não está necessariamente relacionada à crueldade ou à intenção de causar dano a si mesmo ou a outras pessoas. Importante ressaltar que, embora a psicanálise reconheça a existência das perversões como lugar da manifestação da diversidade humana. Quanto à origem da sexualidade, isso significa que a sexualidade possui muitas formas e objetos de desejo, que vai para além do coito pênis-vagina. Esta compreensão da origem da sexualidade é essencial para entender que a perversão não é necessariamente patológica, mas faz parte da diversidade humana. Aqui as fases do desenvolvimento que vocês já sabem. Aqui nós temos Freud, a sexualidade humana. A sexualidade humana é polimorfa e perversa. É bom entender essas duas palavrinhas. Se desenvolve em fases que são essenciais para a compreensão de desejos e prazeres de cada um. A sexualidade humana é uma força poderosa e complexa que influencia o comportamento e a psicologia de cada um de nós. Diferentes definições de perversão, que pode variar de acordo com diferentes autores e contextos culturais. Importante ressaltar que a perversão só deve ser considerada um transtorno, um mal-estar, se causar desconforto físico ou psíquico, a si ou ao outro. Aqui uma ideia de definições. Parafilia. Alguns estudiosos consideram a perversão como sinônimo de parafilia, que é um padrão de comportamento sexual que inclui práticas fora do convencional, como fetichismo, exibicionismo, voyeurismo, sadismo e masoquismo. Desvios sexuais ou desvio sexual. Outras definições enfatizam o aspecto do comportamento sexual desviante de normas sociais. A perversão se caracterizaria por práticas que fogem do padrão considerado normal. E a pergunta, o que é normal? Comportamento anormal, alguns teóricos argumentam, pessoal, hoje nós estamos naquele movimento de trânsito pare e siga. Toda vez que a máquina aqui do lado começa, eu tenho que parar. Esperemos que não estrague a nossa explanação. Comportamento anormal, teóricos argumentam que a perversão é definida como comportamentos considerados anormais ou desviantes em relação à maioria das pessoas. Essa definição está relacionada ao julgamento moral e social das práticas sexuais. Perfeito? Avançando.
característica da parafilia, práticas sexuais diferentes do coito, pênis, vagina, o desvio sexual, comportamento sexual desviante em relação às normas sociais, comportamento anormal, práticas sexuais consideradas anormais ou desviantes em relação à maioria das pessoas. Avançando, conceito de perversão em Freud e Lacan, já tivemos uma ideia disso. Freud acredita que a perversão seja uma expressão do recalque orgânico, resultado de conflitos somáticos e pulsionais não resolvidos. Lacan tem uma versão diferente. O conceito de perversão é uma alegoria para a relação entre pai e filho, no complexo de Édipo, onde a perversão surge como uma forma de lidar com a falta simbólica do pai e a busca por um objeto substitutivo. Per, no sentido de pai, talvez em francês, pai, versão do pai. Lacan enfatiza a função do pai como agente de castração. Tanto Freud quanto Lacan concordam com a perversão, faz parte da sexualidade humana e está presente desde o nascimento. Avançando, quadro comparativo Freud e Lacan. Freud dá ênfase nas fases, Lacan na relação pai e filho, no complexo de Édipo. Freud, presença de múltiplas zonas, Lacan na expressão perversion, como alegoria para lidar com a falta do pai. Recalque, Freud, recalque orgânico, como origem da perversão, e para Lacan a importância da castração. Evidentemente que nós vamos aprofundar Freud sem, no entanto, deixar Lacan de lado, pelo menos uma visão periférica. A boca como forma de conhecer o mundo. Aqui nós vamos entrar um pouco nos conceitos de perversão. Aqui nós temos um pouco a teoria de Freud no lado esquerdo, do lado direito, traduções. Vamos pegar apenas o primeiro. Alguns comportamentos infantis, como levar as fezes à boca, podem ser erroneamente interpretados como perversos em um contexto adulto. Bem, aí você segue na sequência. Portanto, é importante que os adultos ao redor estejam sempre conscientes do desenvolvimento infantil, para não provocar, não desestruturar na formação da personalidade da criança. Quais os interesses dos perversos? Os indivíduos perversos possuem interesses sexuais diferenciados, como fetichismo, exibicionismo, voyeurismo, sadismo e masoquismo. Tratamento da perversão via psicanálise. O objetivo principal dessa abordagem terapêutica é compreender as psicopatologias subjacentes e o gozo que o paciente obtém por meio delas, de suas fantasias. O tratamento da perversão na psicanálise não tem como objetivo a cura, mas sim uma transformação do gozo perverso, visando proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida e uma maior maestria sobre suas fantasias e comportamentos. A análise das fantasias e pulsões permite uma compreensão mais profunda dos aspectos inconscientes. O papel do psicanalista no tratamento da perversão, a compreensão da dimensão patológica da perversão e a definição das medidas e cuidados requer uma análise profunda do desenvolvimento psicossexual. Avançando, aqui é uma importância a ressaltar: o tratamento da perversão não tem como objetivo a cura, já comentamos. Em casos mais complexos, nos quais os limites do psicanalista são alcançados, é fundamental que ele nos casos mais complexos, nos quais os limites do psicanalista são alcançados, ele chegou no limite dele, é fundamental que ele encaminhe o paciente para profissionais mais experientes, como sexólogos e psiquiatras, para dar continuidade ao tratamento. A responsabilidade do psicanalista, realizar um diagnóstico preciso, identificar pulsões e desejos que fundamentam as perversões, conduzir o tratamento de uma forma orientada e eficiente, reconhecer seus próprios limites, encaminhar casos complexos para profissionais especializados, principalmente nessa área. Eu diria que precisaria aí de um mínimo de 3 a 5 anos de prática de psicanálise para poder trabalhar esses temas complexos. Avançando, o conhecimento adquirido por meio de estudo das perversões na clínica psicanalítica contribui para uma abordagem mais humanizada e eficaz no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes. Finalmente, importante ressaltar que a perversão
Não deve ser vista apenas como um comportamento desviante ou patológico, mas como uma parte intrínseca da diversidade da sexualidade humana. Além disso, discutimos diferentes perspectivas sobre a origem da sexualidade humana, como as teorias de Freud e Lacan, e como a boca é utilizada durante o desenvolvimento infantil para conhecer o mundo. A boca e outros órgãos que Freud considerou lugar de prazer e de pulsão. O objetivo do tratamento não é curar a perversão, mas sim proporcionar uma melhora no bem-estar e controle dos sintomas. Esse aqui é o nosso texto oficial. Depois vocês poderão ler esse texto facilitado por mim, dirigido por mim, e poderão ter acesso ao original. O original sempre traz o material completo, tanto as bibliografias, quanto as questões, quanto a possibilidade de acessar alguns vídeos. Perfeito? Mudando de bloco e já tendo uma ideia do espírito do artigo, vamos às questões, aquele bate-bola entre pergunta e resposta, mas apresentar apenas as ideias principais. Na psicanálise, a perversão vai além do conceito de depravação e engloba comportamentos desviantes que transgridem as normas sociais. Na psicanálise, as perversões envolvem comportamentos como sadismo, masoquismo, fetichismo, exibicionismo e voyeurismo. Teremos, quando abordarmos a psicopatologia, tempo para aprofundar essa temática. A perversão não é considerada patológica na psicanálise, mas faz parte da diversidade das expressões da sexualidade humana. Freud, ele via a perversão como uma manifestação da sexualidade que foge do coito pênis-vagina, que tem influência desde a infância. O objetivo é compreender as psicopatologias e o gozo que o paciente obtém por meio de suas fantasias. O tratamento da perversão na psicanálise busca desinvestir a energia investida no gozo perverso e proporciona uma melhora no bem-estar e no controle dos sintomas. Finalmente, o estudo das perversões é fundamental para a clínica psicanalítica, pois as perversões fazem parte da diversidade humana. Perfeito? Aqui eu realmente apenas reforçando abordagens, conceitos, e aqui aquela observação. 3 artigos, vamos ver se consigo abrir o primeiro. Eu acredito que os 2 primeiros de fácil leitura, o que é perversão na psicanálise, a imagem aqui é sugestiva. O texto é de Thais Morettini, a definição de perversão, quais os interesses de um perverso, o tratamento da perversão na clínica psicanalítica. Recentemente eu já abordei isso em outra aula e de repente é uma questão de um lapso freudiano que me leva a trazer aqui uma letrinha a mais para a clínica psicanalítica. Me perdoem quando escapa inconscientemente um Szinho no meio dessa palavra. Bem, aqui tem o primeiro texto. É interessante. Vamos tentar abrir o segundo texto. Vamos abrir o segundo texto, também muito interessante. O grupo da psicanálise clínica tem um trabalho muito sério na área da formação de psicanalistas, tem um material muito interessante, textos muito interessantes. Esse aqui é um texto que nos chama a atenção. Vale a pena a leitura, porque ele é bem facilitador, ele é um básico abrangente, é um básico suculento, é um básico saboroso. Então, perversão, o significado, e traz alguns exemplos. Aqui já começa assim na psicanálise. Em psicanálise, perversão é qualquer manifestação de sexualidade que não seja o coito pênis-vagina. É importante que a gente vá aprendendo esses conceitos. Vai trabalhar diversas parafilias, a origem da sexualidade humana. Eu sempre digo, que o primeiro lugar quando a gente nasce, o primeiro lugar que a gente busca é o lugar sexual. A origem da sexualidade, aqui tradução daquela fala do Freud, polimorfa e perversa. A sexualidade não se fixa desde o início numa sexualidade genital.
o termo perversa não tem exatamente o sentido de crueldade. Temos que limpar um pouquinho o conceito. A mesma coisa quando a gente fala de sexualidade em Freud, não estamos falando da relação pênis-vagina. Muito além, para além. Diferentes definições de perversão. Então ele vai apresentar aqui, como nós já falamos, o voyeurismo, sadismo, masoquismo, as parafilias, a perversão não no sentido que já foi apresentado lá em cima de violência. Vamos avançar um pouquinho, apresenta um comportamento desviante, a ideia também de sinônimo de parafilias, mas o que é importante lembrar aqui, é comum a ideia de perversão como elemento definidor de uma personalidade. Ou seja, a perversão marca o sujeito como uma característica de construção, que afeta não só seus aspectos, não só o aspecto da sexualidade, mas também a forma do sujeito de ser e conviver. Essa aqui é muito interessante, Carta de Freud à mãe de um jovem homossexual, quem tiver oportunidade. Conceito de perversão em Freud e Lacan, já tivemos uma ideia, e aqui o termo normalidade sempre aparece, é sempre discutível, sempre se discute. Em nenhuma pessoa sadia falta algum acréscimo ao alvo sexual normal, que se possa chamar de perverso. Avança, o texto vai avançando, em 3 ensaios que eu já pedi para vocês que façam a leitura. Logo que eu puder eu farei uma resenha didático-pedagógico para a gente aprofundar o conteúdo dos 3 ensaios, mas quem puder fazer a leitura antecipada, faça. Nós estamos dentro do módulo da sexualidade, é o momento certo para entender melhor os 3 ensaios, onde Freud afirma que existe uma predisposição às perversões. A predisposição às perversões era a predisposição original e universal da sexualidade humana. Depois a gente pode aprofundar isso. Aqui está falando das fases, o conceito de Lacan, que ele vai trazer a figura do pai. Aqui tem uma explicação da palavra francesa, em direção ao pai, por meio do pai, versus em direção, né? Aqui interessante essa observação, muito interessante. O pai representa a parte sádica e o filho representa a parte masoquista. O pai representa a parte sádica porque para ele impõe a vontade e o comando. Então ele manda, ele obriga. E o filho masoquista, aquele que sofre, aquele que tem que receber a ordem e cumprir. Vale, interessante essa observação, que nós podemos ter aqui, continua, a boca como forma de conhecer o mundo, a forma como o comportamento afeta os indivíduos fará com que ele seja considerado ou não como perversão. Vale a pena um mergulho nisso. Alguns comportamentos considerados como perversões, alguns já estão batidos, mas outros, exibicionismo, fetichismo, necrofilia, que não tinha aparecido, zoofilia, que não tinha aparecido, voyeurismo, sadismo, masoquismo, entre outros. A sexualidade não tem a ver apenas com o ato sexual em si, não se trata de pênis e vagina, que é a expressão melhor para traduzir essa relação. O prazer na infância e na fase adulta, uma abordagem bem pedagógica, educativa. Perversão não se esgota em crueldade, sociopatia ou psicopatia. Interessante essa observação. Considerações finais sobre perversão. Aqui, interessante, vamos só observar isso aqui. O conceito de perversão em psicanálise não é idêntico à definição do senso comum. Perversão, o cara é pervertido, é do mal. Não é verdade. Só o sexo pênis-vagina não é perversão. Mesmo quem pratica o sexo pênis-vagina pode ter hábitos considerados perversos, por exemplo, sexo oral, sexo anal, sadomasoquismo, exibicionismo, voyeurismo e daí para frente. A perversão é parte da natureza humana. Cuidado para não usar a expressão perversão ou perverso com o sentido, a intenção de julgar ou ofender alguém. Ok? Interessante. Aqui apareceu aqui uma ideia. Tá, vamos para frente. E fechando. Todo ser humano é perverso por natureza. O nosso ver, o mais interessante na prática clínica é implicar o sujeito, o analisando em seu discurso,
E finalmente, afinal, estaremos impondo o nosso desejo? Tá. Mas vamos pegar a sua ideia. Se não há agressividade não consentida contra outra pessoa, o que valerá não é um certo ou errado, do ponto de vista do desejo dos outros, mas sim do ponto de vista do próprio sujeito. Tentar impor a alguém uma única forma de viver a sexualidade seria, em certo sentido, um ato perverso. Afinal, estaríamos impondo o nosso desejo do que o outro pode desejar. Perfeito? Aqui, um artigo interessante. Vamos para o terceiro artigo. Esse é mais sofisticado. Talvez possamos deixá-lo psicanálise, psicanalismo, perversão e ideologia. É um mais complexo. Quem sabe deixemos para o segundo semestre. Perfeito? Vamos mudar o nosso bloco. Estamos no novo bloco, onde nós determinamos e combinamos trabalhar críticas e benefícios, no sentido de limites e possibilidades. Então vejam, curiosamente, não é longo, então podemos nos deixar provocar. Natureza inata da perversão. Freud via a perversão como uma expressão da sexualidade. Faz parte de todos. Nós experimentamos. Crítica. Isso pode ser problemático ao sugerir que comportamentos sexuais atípicos são imutáveis. Tudo isso como limitação. Benefício: reconhecer a diversidade da expressão sexual humana. Por um lado nós temos a crítica, por outro lado nós temos o benefício, para entender a estrutura do texto. Então, voltando novamente. O tema é: a perversão é inata, faz parte da natureza da nossa expressão de sexualidade. Quanto à crítica, pode ser problemático ao sugerir que comportamentos sexuais atípicos são imutáveis. Não é verdade. Quais são os benefícios? Reconhecer essa diversidade como expressão da sexualidade, sem neura, sem crise de consciência. Lembre-se que nós estamos a falar do ponto de vista da psicanálise. Outro tema, desenvolvimento infantil. A teoria freudiana sugere que a perversão se origina em traumas ou desenvolvimento psicossexuais na infância. Qual é a crítica? Pode estigmatizar experiências infantis. Nem tudo a experiência infantil é responsável. Benefício: oferece um meio para entender comportamentos adultos, por meio de experiências passadas. Outro título, outra limitação, o papel do superego. Segundo Freud, o superego fraco ou imperativo pode levar a comportamentos perversos. Qual é o limite? Essa visão pode simplificar excessivamente a moralidade e a ética humana. Então, limitação. Benefício: destaca a importância da saúde mental e do autocontrole. Quanto à sublimação dos impulsos, Freud argumentava que a sublimação de impulsos sexuais inaceitáveis em atividades socialmente aceitáveis é benéfica. Crítica pode encorajar a repressão, limite, fragilidade. Benefício: valoriza a criatividade e a adaptação social. Conceito de normalidade. Freud desafiava a noção de sexualidade normal, sugerindo que todos têm potencial para comportamentos perversos. A crítica pode levar à normalização de comportamentos prejudiciais, atenção. Benefício: promove uma maior aceitação das variações sexuais. Outro título, relação com neuroses. Freud via a perversão como relacionada, mas distinta das neuroses. A limitação: isso pode criar uma falsa dicotomia entre neurose e perversão, pois teremos oportunidade de identificar. O benefício ajuda a diferenciar entre diferentes formas de sofrimento psíquico. Outro tema, fantasias e realidade. Para Freud, as fantasias desempenham um papel crucial na perversão, que a crítica pode desvalorizar as experiências subjetivas. O benefício? Reconhecer a importância da vida interior e da imaginação. Papel da cultura e da sociedade. Freud reconhece a percepção da perversão é influenciada pela cultura. A limitação pode negligenciar o impacto do ambiente social.
calcanhar de Aquiles de Freud. O benefício abre caminho para uma compreensão mais contextual da sexualidade. Vamos. Terapia e tratamento. Terapia e tratamento. Freud via a psicanálise como uma maneira de tratar a perversão. A limitação, essa abordagem pode ser vista como uma tentativa de curar o que não é necessariamente uma doença. O benefício, oferecer uma via para a compreensão e aceitação pessoal. Finalmente, dinâmica de poder e controle. Freud explorava como a perversão pode envolver dinâmicas de poder e controle. Perfeito. Qual é a limitação? Essa visão pode ser interpretada como uma simplificação das complexas dinâmicas de relacionamento e sexualidade. Benefício, realça a importância de entender as relações do poder nas expressões sexuais. Muito interessante. Vale a pena a leitura com calma, meditativa, reflexiva. Como diz na filosofia, teoria e praxis. Finalmente estamos chegando no título Informes das influências culturais e literárias da perversão, dessa abordagem freudiana. Definição de perversão na arte. Comece por definir aqui a mesma coisa, uma chamadinha a cada um de nós para que a gente possa se dar conta do nosso nível de aprendizagem. Então, comece por definir o conceito freudiano de perversão como uma expressão de desejos sexuais e impulsos que desviam das normas sociais. Na arte, isso pode ser representado por meio de temas e imagens que desafiam as convenções tradicionais. Observe a presença dessa forma. Simbolismo freudiano, identifique como símbolos e metáforas em obras de arte, pode refletir ideias freudianas de perversão como o uso de figuras e formas que sugerem desejo reprimido ou sexualidade oculta. Exploração da infância. Analise obras de arte que retratam a infância de maneiras que podem ser interpretadas por meio da lente da teoria da sexualidade infantil, destacando como experiências precoces podem influenciar a expressão artística de temas perversos. Representação do inconsciente. Observe como a arte pode expressar aspectos do inconsciente, um conceito-chave de Freud. Isso inclui a exploração de sonhos, fantasias e o ato de repressão, frequentemente presentes em produções culturais e artísticas. Conflito e resolução. Discuta como a arte pode ilustrar o conflito entre os impulsos primitivos e as normas sociais, um tema central na teoria da perversão. A arte pode ser um meio de resolver e explorar esses conflitos. Papel do tabu. Examine como a arte aborda tabus sexuais e sociais. Freud via a perversão, em parte, como uma resposta à repressão de desejos que são socialmente proibidos. Sublimação da arte. Descreva como a arte permite a sublimação de impulsos perversos, um processo pelo qual desejos inaceitáveis são transformados em trabalho criativo e socialmente aceitável. Finalmente, a arte como reflexo da sociedade. Discuta como a arte pode refletir as atitudes e normas sociais em relação à sexualidade e perversão. Freud acreditava que a cultura e a sociedade moldam a expressão dos impulsos sexuais, um conceito que pode ser explorado por meio da análise de tendências artísticas e culturais. Finalmente, interpretação e perspectiva pessoal. Encoraje a interpretação pessoal e a reflexão sobre como a arte evoca temas freudianos de perversão. Cada espectador pode ter uma experiência única ao interagir com a arte, oferecendo insights pessoais sobre conceitos freudianos. Então, esse texto foi feito em uma outra modalidade, onde, na verdade, não parte da subjetividade, mas parte da nossa experiência com a socialização de um parceiro, de algum conhecido, de algum amigo, de alguém de confiança, para trocar essas ideias. Muito interessante. Você faça isso com seu companheiro, sua companheira, seu amigo, alguém que você tenha bastante liberdade. Sentem e conversem sobre esses itens para identificar a presença da perversão, como você a entendeu na abordagem que nós fizemos, presente no mundo da cultura
no mundo das artes. Ok? Aqui nós temos a nossa abordagem, que é aquela abordagem mais tradicional. Vou só apresentar alguns exemplos, porque o nosso tempo está a expirar. Então, essa é a abordagem que nós sempre fazemos. Como a gente se dá conta da perversão na arte? Vamos pegar o primeiro e último. Introdução ao conceito de perversão freudiana. Freud definiu a perversão como qualquer atividade sexual que não visasse a procriação e que desviasse das normas sociais. Perfeito? Aqui nós temos a primeira na literatura, a perversão na literatura. Muitos escritores utilizaram a perversão como tema central de suas obras. Por exemplo, na literatura, o Marquês de Sade explora explicitamente a perversão, desafiando as normas sociais e morais. Uma boa obra para ser lida. Perversão nas artes visuais. Artistas como Egon Schiele e Francis Bacon. Hoje eu estava navegando nas obras de Egon Schiele, muito interessante, as provocações, as quebras de paradigma nessa perspectiva, onde retrata o corpo humano de maneiras que desafiaram as normas estéticas e sociais da época. Suas obras frequentemente exploram temas de desejo, decadência e a natureza perturbadora do corpo humano. Muito interessante, realmente é um pintor austríaco que nos impressiona. Aqui Hitchcock, Charles Baudelaire, Annie Sexton, avançando Bertolt Brecht, também na parte do teatro. Nós temos aqui fotografia e corpo perverso, fotógrafos como Roberto Mapplethorpe, Helmut Newton, explora a beleza e a estranheza do corpo humano, interessante. Bem, a última, arte contemporânea e crítica social. A arte contemporânea frequentemente utiliza a perversão como uma ferramenta para criticar e questionar questões sociais, políticas e culturais, desafiando o público a refletir sobre suas próprias percepções. Muito interessante. Aqui está aquela frase que eu dizia a vocês de uma maneira mais clara, de Albert Einstein. Imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazioni. E aqui sempre a tradução embaixo. Perfeito? Com isso, nós estamos fechando o nosso trabalho de hoje. Chegamos assim no penúltimo bloco, apresentação dos exercícios para uma autoanálise. Evidentemente, você sempre procure fazer os exercícios, são provocativos. Esse, de um modo especial, ele é complexo, ele mexe um pouquinho em nossas estruturas. Quem se sentir à vontade para fazê-lo, faça. Quem fizer a primeira experiência e sentir que é muito, que ainda não está preparado, deixe separado, deixe na gaveta, ponha no escaninho. Perfeito? Vamos ao primeiro exemplo, exercício para uma autoanálise na perspectiva da perversão. Explorando fantasias proibidas. O exercício. Anote, explore suas fantasias mais proibidas. Aquelas que você normalmente evitaria admitir até para si mesmo. E analise suas origens e significados. É muito rico, muito interessante. Exemplo, se você fantasia com situações de poder, questiona como isso se relaciona com suas experiências de autoridade e controle na vida real. Então, elas são muito profundas. Então, fantasias proibidas, primeiros desejos, sonhos recorrentes, tabus pessoais, impulsos inconscientes, relacionamentos de poder, reações à arte e cultura, vergonha e culpa, experiências infantis impactantes, reconhecendo e integrando a sombra. Exercício. Engaje na prática de reconhecer e integrar aspectos de sua sombra, os elementos reprimidos, negados de sua personalidade, incluindo impulsos perversos. Exemplo, se você frequentemente nega sentimentos de inveja ou raiva, tente aceitá-los como partes válidas de seu ser. Perfeito? Com isso, é uma provocação interessante, vale a pena. Se você sentir que é muito material, que é muita provocação para você, deixe de lado. Vamos avançando. Pessoal, então com esta apresentação,
do nosso encontro de hoje, nosso 10º encontro, nossa 10ª aula, a respeito da perversão. O material é um material muito rico. Eu diria assim, não passem por cima, como se passasse por cima de brasas. Vale a pena revisitar os anexos, vale a pena revisar o vídeo aula, parando conforme a mudança dos blocos. Conforme muda o bloco, você volta para o material trabalhado do bloco em anexo e aprofunde. Reflita, anote, revisite, ressignifique. Vale a pena. Acredito que esse trabalho de ressignificação pode trabalhar bloqueios, esse trabalho de ressignificação pode diminuir preconceitos, esse trabalho de ressignificação pode definir, pode esclarecer preconceitos alimentados por pseudo-morais, por crenças, por tradições religiosas muito rígidas, por educação familiar muito rígida. Pense nisso. Vale a pena. Paramos por aqui. Nosso tempo já se alonga. Não podemos quebrar os nossos compromissos. Bom estudo, bom trabalho.